Meu nome é Ralph Menucci Gisprecht, eu sou neto de Sudi Menucci, por parte de mãe, sou casado, são 35 anos de casado já. Eu tenho 3 filhos, todos adultos, um casado e um neto, que tem pouco mais de 1 ano. Eu sou químico, formado pela Universidade de São Paulo, assim como meu pai, minha mãe, meu tio, minha tia, minha mulher, meu sogro, etc. Mas tanto eu como a minha mulher acabamos nos afastando da profissão de químico por diversos motivos. E atualmente eu trabalho junto com ela em recursos humanos, numa área muito especial, mas eu também faço pesquisa histórica porque gosto, sempre gostei de história, nunca fiz curso de história, devia ter feito, mas não fiz. Tudo começou, na verdade, com o fato de, em 1995, mais ou menos, as minhas tias, minha avó já tinha morrido há alguns anos, mudarem de casa. Estavam numa casa muito grande, foram para um apartamento e venderam a biblioteca inteira dele para um sebo. Perguntaram o que eu queria, eu fui lá, separei algumas coisas, não tinha muita coisa assim que me interessasse, mas eu sabia o que tinha lá, de tanto que eu fuçava, peguei. Eu peguei as caixas e levei para casa. E comecei a ver assim mais como procurar alguma coisa interessante. No fim eu vi que era praticamente tudo interessante. E daquilo, quer dizer, 2 anos depois surgiu o livro sobre ele. Vale ressaltar que eu não o conheci pessoalmente, ele morreu 3 anos antes de eu nascer. Numa época que as últimas pessoas que o tinham conhecido vivo ainda estavam vivas, mas na verdade era pouquíssima gente. Então ainda consegui pegar depoimento de algumas pessoas. E tinha toda aquela papelada, que eu ordenei tudo e a partir dali escrevi a biografia. A imprensa oficial do Estado aceitou em publicar, eu literalmente fui para lá com uma malinha cheia de papel e falou, vocês querem publicar um livro sobre meu avô? Eu não conhecia ninguém lá, meu avô foi diretor da imprensa oficial por 18 anos. E eles toparam na hora, aquelas coisas que nunca acontecem, mesmo porque eu não era escritor, nunca tinha escrito coisa nenhuma. Aí fizeram o lançamento do livro, etc. Ficou a biografia, eu fiquei com o arquivo e também do arquivo dele acabou saindo o meu interesse por ferrovias. Ele não era ferroviário, nunca foi, mas ele gostava muito desses assuntos, né? Transporte no Brasil, educação no Brasil, comunicação no Brasil, esse tipo de coisa. Então ele guardava tudo. E eu acabei, a partir dali, quer dizer, também com muito material dali, começando o que hoje é o site de estações ferroviárias e que, na verdade, é sobre ferrovias em geral. Então, essa é a relação com meu avô. Ele era realmente um gênio, eu imagino ele com um computador na frente, né? Eu às vezes vejo umas coisas que ele fazia, que eu falo assim, nossa, eu sou um idiota comparado com ele. É impressionante a capacidade de raciocínio rápido que ele tem, você percebe isso. Por outro lado, dava a impressão de ser um sujeito extremamente arrogante, né? E que não dava muita atenção para a família. Quer dizer, ele dava atenção básica, tudo bem, todo mundo gostava dele, mas não era um cara assim presente. Você raríssimas vezes vê foto dele com a esposa, com os filhos, etc. Ele já tinha muita experiência, ele tinha sido delegado-geral do censo do Estado de São Paulo em 1940. Quer dizer, ele tinha um panorama de todo o Estado, além do Brasil, que ele lia muito também. Quando ele saiu do cargo, com a deposição do Vargas e com a morte do interventor, né, que foi mais ou menos ao mesmo tempo, fim de 45, ele se tornou um cara bem amargo. Então você vê nos artigos que ele escreve nos jornais depois disso, né, que são em 46, 47, que ele escreveu vários artigos do jornal, você vê que ele fala, o governo fala e não faz nada. É aquela história de sempre, né? Você percebe basicamente que é isso que ele pensa. E isso provavelmente agravou um pouco a doença dele, que ele tinha muito problema de pressão alta e morreu de pressão alta altíssima, né? Em 48. Ele ficou 6 meses sem poder escrever, sem poder ler, quer dizer, que para ele era um horror, né? No fim acabou morrendo, não tinha jeito. Então, embora tenha havido várias homenagens nos 4, 5 anos seguidos à morte dele, a família fazia o possível para ficar o mais possível afastado. E ele foi sendo esquecido. Então, a morte dele deve ter sido consequência de uma série de decepções muito grandes.